Olá, seja bem-vindo. Este é o vídeo de número 1 do tópico 8 de algoritmos e estruturas de dados, último tópico do curso. Eu sou o professor Daniel Guerreiro Silva e nesse tópico falaremos sobre as tabelas hash, ou as tabelas de dispersão. Esse material é baseado gentilmente no material cedido pelo professor Bruno Maquiavello. Muito bem, esse é o nosso roteiro para esse tópico. Falaremos primeiro, claro, do conceito e motivação para se construir uma estrutura de dados como uma tabela de dispersão, uma tabela hash. Depois abordaremos alguns aspectos fundamentais no projeto e na implementação de uma tabela hash, como a questão do tratamento da situação de colisão. Vamos, claro, entender o que é uma colisão primeiro, dentro de uma tabela hash. Alguns algoritmos para implementar o mecanismo de hashing e depois outros aspectos mais diretos à questão da implementação da tabela em uma determinada linguagem de programação. Como sugestão de leitura de estudo para esse tópico, as 3 primeiras sessões do capítulo 10 do livro do Drozdek são recomendadas para acompanhar esse material aqui, as videoaulas. Então vamos lá, vamos começar aí com uma introdução aí para entender o uso desse tipo de estrutura de dados. Bem, a gente já viu ao longo de todo esse curso que podemos usar diferentes estruturas de dados para armazenar nossas informações e, dependendo da estrutura, teremos um determinado custo para realizar pesquisa, realizar busca de uma informação dentro dessa estrutura. Por exemplo, se eu simplesmente organizo minhas informações, meus dados, em um arranjo sequencial sem ordenação nenhuma, por exemplo, dentro de um array, dentro de uma lista, sem controlar a ordem desses dados, eu vou ter um custo computacional para pesquisar um determinado elemento dentro dessa lista proporcional ao número de elementos que essa lista guarda. Então, pertence aí à classe Ozão de N. Se eu tenho uma lista, um arranjo linear de dados, mas que já, por exemplo, tem uma indexação conforme algum critério de ordenação, aí, por exemplo, uma ordem numérica, uma ordem alfabética, depende, claro, da chave de indexação dos seus dados, você pode usar um mecanismo de busca binária, o algoritmo de busca binária, que a gente viu no tópico 6, se não me engano, né, o tópico sobre ordenação e busca, que vai cair esse custo computacional da pesquisa para o logaritmo do número de elementos guardados nessa lista ordenada. Alternativamente, a gente já viu também no tópico sobre árvores, em especial as árvores binárias de busca, que também permitem manter uma estrutura de dados que não só indexa de forma mais eficiente, um custo log de n, mas também, claro, permite aí inserções, remoções, que ela tem uma conveniência aí de manutenção dessa estrutura para operações além, claro, da própria busca de uma determinada informação. Muito bem, é o que nós conhecemos e vimos agora. Então, até agora, o mais eficiente possível de se fazer, para se fazer pesquisa, consulta a uma informação armazenada em memória, com o que a gente conhece até então, vai ter um custo igual, proporcional ao logaritmo do número de elementos guardado na estrutura. Bem, aí a gente pode pensar, né? Eu poderia fazer algo melhor do que isso, fazer algo com uma eficiência ainda maior do que o logaritmo, uma determinada base do número de elementos que eu estou guardando dentro da estrutura. O melhor que a gente poderia fazer, digamos assim, o ideal, o mais eficiente, claro, é uma estrutura de dados em que pesquisar nela envolveria um custo computacional proporcional a 1, ou seja,
um custo computacional que é independente do número de elementos que você guarda dentro daquela estrutura. Então, né, é a classe de funções aqui Ozão de 1, né, um custo Ozão de 1 para a operação de pesquisa. Então, quais são as consequências disso? A ordem que eu inseri os elementos não teria influência, não atrapalharia a pesquisa dentro dessa estrutura de dados. O número de elementos não tem influência. Reparem, né, que o termo N não aparece aqui na classe Ozão de 1, então não interessa quantos dados você está guardando nessa estrutura. A pesquisa sempre vai custar o mesmo tempo fazer a pesquisa por qualquer tipo de informação. E claro, dessa maneira você elimina qualquer comparação desnecessária, qualquer operação de comparação seria eliminada. A comparação para se chegar ao elemento seria eliminada, porque você teria sempre um acesso, digamos assim, direto ao elemento. O que, claro, implica, né, que a gente sempre está procurando da primeira tentativa, na primeira operação de acesso à informação dentro da estrutura, você já encontra aquela informação, porque o custo é constante, não interessa qual é a informação que você está pesquisando, qual é a chave dela. Como fazer isso? Isso é muito interessante, é o nosso objetivo dentro desse tópico, mas como que a gente consegue fazer isso? A forma de se fazer isso é através de uma estrutura em tabela. Esse é o ponto de partida. Não tem como a gente fazer isso através de uma estrutura de dados que esteja organizada, por exemplo, de forma esparsa ao longo da memória. Você tem que ter uma estrutura de dados de partida ali, armazenada de forma contígua na memória, de tal maneira que o cálculo dos endereços dos registros, dos slots, dos espaços para guardar coisas dentro dessa estrutura, seja um cálculo de endereço, de endereçamento direto, não tenha que ser um acesso sequencial. Você faz um acesso aleatório às posições dessa estrutura de dados. E isso só é possível através de um vetor, de um array, de uma estrutura armazenada de forma contígua na memória, ou seja, uma tabela. Então, isso é o primeiro ponto. O segundo ponto é que eu vou ter que, se eu não posso gastar mais de uma operação, mais de uma comparação independente da chave da informação que eu quero pesquisar, para eu calcular a posição dessa informação dentro da minha tabela, eu tenho que fazer essa operação só depender da própria informação que eu quero pesquisar. Ela só pode depender da própria chave de pesquisa daquela informação. É assim que eu vou conseguir justamente fazer um mecanismo de acesso direto e constante no tempo. Bem, só para recapitular um pouco o conceito de chave, é importante daí que para se funcionar adequadamente na implementação de uma tabela hash, ela tenha uma forma padrão, a chave tem uma regra, um conjuntinho de regras que defina como ela tem que ser armazenada e expressa, utilizada. Se ela estiver nessa forma padrão, a gente também diz que ela está, que é uma chave canônica. Esse é um sinônimo aí do termo aí de que ela está seguindo as regras que definem o que é uma chave para um determinado conjunto de informações. E outra coisa que é ideal, nem sempre possível, mas é ideal que aconteça, é que haja uma relação 1 para 1 entre chave e o dado que você está armazenando, representando. Por exemplo, você está armazenando informações referentes a pacientes de um hospital, exemplo que eu já usei aqui várias vezes. Uma chave adequada para
representação desses registros seria o CPF do paciente, que é um número identificador individual de cada pessoa. Não vai existir duas pessoas com o mesmo número de CPF. Então, é um candidato natural, por exemplo, a ser uma chave para os registros médicos aí desse aplicativo hospitalar, desse sistema de informação dentro de um hospital. Ou poderia ser o número do RG, o número de passaporte de uma pessoa, né, em um sistema que agrega pessoas de nacionalidades diferentes e por aí vai. Mas é algo que é ideal, mas não necessariamente obrigatório. E que seja sempre possível. Mas vale a pena colocar isso como algo em mente. Então, você tendo a forma padrão, o regramento aí, que é para delimitar a chave a ser usada, caso a pesquisa seja feita, por exemplo, fora da forma canônica, você sempre vai convertê-la antes de operar. Então, você definiu que a chave é o nome completo da pessoa, por exemplo. Vai fazer a pesquisa pelo nome da pessoa. E a forma padrão dela é o nome em letras maiúsculas. Naturalmente, se o usuário do seu aplicativo consulta isso sem usar letras maiúsculas, o seu aplicativo, antes de fazer de fato a pesquisa, vai converter todas as letras para maiúsculas, ou seja, vai converter para a forma canônica da chave antes da pesquisa de fato. Bem, outras definições importantes de se relembrar é que eu tenho então daí a chave primária. A chave primária vai ser aquela que identifica unicamente cada registro, então o ideal é que a chave seja primária sempre, né, como a gente falou aqui no slide anteriormente, mas nem sempre isso é verdade, mas ela, se for primária, isso significa que, por exemplo, você está usando o CPF para representar os pacientes lá no aplicativo hospitalar. E, em geral, uma chave primária ela não vai poder ser modificada porque ela está vinculada diretamente ao registro como um todo, a identidade daquela informação, a unicidade daquela informação. Então, matrícula escolar, o CPF da pessoa, por exemplo, e por aí vai. A chave secundária é uma chave que aí pode, ter duplicidade, então ela pode ser compartilhada por 2 ou mais registros, você pode fazer a pesquisa por esse tipo de chave também, mas aí você não tem mais a garantia de unicidade. O primeiro nome de uma pessoa coincide muito, cidade que reside, por exemplo, sobrenome de uma pessoa, aí vai puxar, por exemplo, vários membros de uma família só e por aí vai. Aliás, a chave secundária daí ela pode, de propósito, ser utilizada para fazer o mecanismo de pesquisa simultânea de vários registros, como essa questão do sobrenome aqui exemplifica. Muito bem. Então, como a gente viu aí nos slides anteriores, eu vou tentar montar uma tabela, eu vou partir de uma estrutura em tabela, que eu sei que não interessa qual é a informação que eu quero pesquisar, eu tenho que descobrir o local dessa informação na tabela só com base na informação que eu estou pesquisando, ou seja, com a chave de pesquisa. Por exemplo, eu vou pesquisar eu quero puxar o registro de um paciente através do CPF dele. Então, o CPF vai ser a única informação que eu vou ter para calcular de algum jeito a localização daquele registro de paciente dentro da tabela. E aí, com esse cálculo sempre vai ser constante, não interessa o valor do CPF, então eu vou gastar sempre o mesmo tempo para encontrar a posição daquele registro na tabela, e aí eu atinjo aquele objetivo final de ter um custo computacional na pesquisa dentro da tabela Ozão de 1.
quem vai fazer esse cálculo, esse mapeamento, é o que a gente chama aqui de mecanismo de hashing ou função hash, também conhecida como função de dispersão ou função de espalhamento. Então, é essa função matemática que vai examinar o conteúdo da chave e nos dar uma localização dentro da tabela. Então, claro, eu tenho que ter uma definição matemática aí, e ela vai provavelmente fazer um mapeamento de um espaço de dados muito maior, e que às vezes tem um tamanho variável ou até desconhecido, para um espaço menor, reduzido, que é justamente o intervalo de valores na memória em que aquela tabela opera, aquela tabela tem, né, a quantidade de registros que cabem dentro daquela tabela, daquele array, ou uma estrutura de dados de forma contígua, armazenada em memória, um vector, por exemplo, da biblioteca padrão do C++. Então, veja, a entrada da função é a chave, e aí o resultado da função é justamente o endereço em que se localiza dentro do array dessa tabela o registro que eu quero ou armazenar ou recuperar, consultá-lo. Bem, é importante também ressaltar que, dado que a gente vai trabalhar com uma estrutura de tabela armazenada de forma contígua na memória, eu tenho que definir o tamanho da tabela antecipadamente. Então, e isso influencia, né, o tamanho da tabela influencia no cálculo da função hash. Então, eu pré-determino o máximo, o espaço máximo que eu vou ter na tabela, por exemplo, 1000 endereços, e isso vai determinar também, né, o cálculo da operação de hashing aqui para justamente gerar a partir da chave endereços nesse intervalo de 0 até 999, por exemplo. Então, essa figurinha aqui ilustra um pouco da ideia, o que é, afinal, uma tabela hash. Uma tabela hash vai ser justamente uma estrutura em memória de forma contígua, um array, por exemplo, que então a gente tem os seus índices aqui associados aos registros armazenados continuamente na memória, e eu vou descobrir esses índices com base em alguma chave. Por exemplo, imagine que eu estou montando uma tabela hash para indexar números de telefone, guardar números de telefone, e vou guardar esses números de telefone indexados pelo nome completo do contato. Então, John Smith, Liz Smith, Sandra D. Eu vou ter uma função matemática aqui, que é a tal da nossa função hash, que vai calcular, através da string de entrada aqui, um número que é o endereço do registro na tabela. Então, John Smith é a entrada, a função calcula, né, o seu endereço, o endereço é 2, então o telefone de John Smith é 521-1234. Assim como, por exemplo, Sandra D, a função hash calcula que o endereço associado é 14, então o telefone dela é 521-9655. Então veja que dessa forma, com base na chave, eu tenho uma operação matemática que me dá um endereço em que se localiza aquele registro, os espaços de armazenamento dos registros, muitas vezes a gente chama de baldes, né, ou de buckets aqui em inglês. E aí, dessa forma, não interessa quantos registros eu tenha e qual registro eu esteja pesquisando, qual chave, não interessa se é John Smith ou Lisa Smith, o custo para calcular esse mapeamento ele é sempre constante e independente do tamanho da tabela. Por isso, entre as vantagens, a gente encontra com certeza a principal vantagem, a velocidade. É uma forma muito prática de você guardar informações para consultas da forma mais rápida possível em memória. Mas é óbvio, há desvantagens. A primeira desvantagem são as colisões. Nós vamos falar muito sobre colisões ao longo desse tópico. Já adiantando só um pouquinho, a gente vai ver que esse mapeamento aqui ele nem sempre é perfeito,
Então, você pode, por exemplo, ter duas chaves, John Smith e Lizzie Smith, sendo mapeados para o mesmo endereço. Imagine então que eu poderia ter uma coincidência aqui. As duas chaves mandando armazenar o telefone no endereço 1. E isso é o que a gente chama de colisão, tem implicações e tem formas, claro, de tratar, lidar com isso. Outra desvantagem, eu não posso trabalhar com ordenação numa tabela hash, porque, veja, se você reorganiza os seus dados aqui, você está quebrando a relação de mapeamento da função hash com a chave. Então, você não pode fazer ordenação, porque né, a função hash matematicamente depende da chave para colocar a posição aqui. A posição do dado armazenado em memória depende diretamente da chave. Então, modificar a posição da informação na memória quebra esse mapeamento pelo hash. Assim, então, obviamente, se não há relação de ordenação, também não há muito sentido em a gente falar de relação de ordem em termos de antecessor, sucessor, e nem recuperar quem é o antecessor ou sucessor de uma determinada informação armazenada aqui, porque isso aqui não depende da própria informação, mas sim da chave vinculada a ela, e que pode ser, por conta das colisões, mais do que uma chave vinculada a um determinado endereço na tabela. Outro problema, outra desvantagem é que ela é uma estrutura armazenada de forma contígua em memória, isso a gente já falou, e, claro, tem um tamanho limite e se esse tamanho limite for atingido, você vai ter que fazer um redimensionamento, um processo separado de redimensionamento da tabela hash, que também impacta muitas vezes a função de hash, porque ela, como também já falei, ela matematicamente mapeia o espaço das chaves para o espaço dos endereços possíveis na tabela. Então, se a tabela cabe 100 endereços, a função matemática aqui tem que ser definida para retornar valores de 0 a 99. E quando você redimensiona aqui de 100 endereços, por exemplo, para 2.000 endereços, você está interferindo na definição também da função hash, ou seja, gera complicações aqui também para lidar com essas necessidades de redimensionamento. Então, resumindo, função hash é uma caixa preta, digamos assim, uma operação ali matemática que produz um endereço todas as vezes que você introduz a chave. Então, é um mecanismo muito semelhante à indexação, ou seja, você dá um índice do array, o índice 3 do array, e ele vai te retornar justamente a informação que está na posição 3. Agora, ao invés de você usar o índice explícito do endereço no vetor, no array, você vai usar um mecanismo de indexação, digamos assim, indireto. Então, eu vou me dar a posição da chave Maria Peixoto, por exemplo, a pessoa que se chama Maria Peixoto. Então, vai haver uma função matemática que vai indexar e vai calcular um índice, um endereço vinculado a essa pessoa, ao nome completo dessa pessoa, de forma direta. Veja, é algo similar, claro, mas tem esses dois aspectos de diferenciação. Eu, em geral, não vou ver uma conexão óbvia entre a chave e o endereço, e além dessa ausência de conexão óbvia, eu vou ter o que a gente chama justamente de colisão. Eu posso ter chaves diferentes gerando o mesmo endereço. Então, na indexação na forma original, ou seja, usando índices, usando arrays diretamente e acessando elementos no array através dos seus índices, você não tem colisão. Cada índice guarda exclusivamente um registro. Aqui, no uso das funções hash, pode acontecer colisão. Você pode ter chaves diferentes levando para o mesmo endereço, e aí com qual registro é gravado, como lidar com isso, é um fator de complicação. A gente vai ver mais para frente como tratar também.
Muito bem, vamos tentar ir elaborando melhor esses conceitos através de um exemplo. Imaginem que eu quero armazenar 75 registros no arquivo, então eu quero montar uma tabela e eu tenho 75 fichas de informação para guardar dentro dessa tabela. E eu vou usar como chave o nome da pessoa, o primeiro nome só dessa pessoa. Como a gente falou, a primeira coisa que eu tenho que fazer é definir o tamanho da tabela hash, o tamanho do array. Então eu vou ter 1000 endereços, por exemplo, disponíveis para esse array. E aí a função hash vai fazer o quê? Simplesmente ela vai passar do espaço das chaves para o espaço dos endereços. Ela vai ter que mapear o que representa o nome de uma determinada pessoa para um número no intervalo de 0 a 999. Afinal, eu tenho 1000 endereços. Vamos assumir que eu defini essa função hash, e essa função hash vai funcionar da seguinte forma, a função h. Ela vai pegar o nome da pessoa, que é a chave, denominada k, pegar o código ASCII dos 2 primeiros caracteres, então, por exemplo, bol aqui, os 2 primeiros caracteres são ASCII 6665, fazemos o produto desse valor e tiramos o resto da divisão por 1000. Também conhecido como operação modular, operação de módulo. Então, eu vou pegar 4.290, resto da divisão por 1000 é 290. Portanto, o endereço em que eu vou armazenar o registro da chave bol é o 290, e seguindo a mesma lógica, vou fazer para lowell e tree a mesma coisa, encontrando os endereços 4 e 888 para guardar essas informações. Então, vejam, aqui está um exemplo da tabela em memória. Eu vou ter lá no endereço 4 o registro de Lowell, no endereço 290 o registro armazenado para a pessoa de nome Ball, e no registro 888 a informação da pessoa de nome Tree. Aqui acho que começa a ficar mais claro essa questão apresentada anteriormente, que a gente não consegue ver uma relação óbvia, direta, entre a chave, aqui, por exemplo, Lowell, e o endereço 4. Vejam, né, que há uma sequência de passos aqui que quebra essa relação explícita que haveria entre as duas coisas. E aí também reparem, né, nesse algoritmo aqui que eu vou ter problemas de colisão. Eu posso ter duas chaves diferentes sendo enviadas para o mesmo endereço. Como assim? Nesse algoritmo em que eu pego só o ASCII dos 2 primeiros caracteres e faço o produto, reparem que se eu fizer o produto do primeiro pelo segundo ou do segundo pelo primeiro, não tem diferença, afinal a multiplicação tem essa propriedade, né? A ordem dos fatores não altera o resultado aí do produto. Então, pessoas que se chamem, por exemplo, Lowell, Locke, Oliver, ou qualquer outra que comece com L ou com O, seja LO ou OL, não interessa a ordem, vão todas elas ter a mesma função de hash igual a 4. Então, isso aqui é o exemplo concreto da situação que eu mencionei anteriormente de colisão. Então, chaves que te levam para uma situação de colisão a gente chama de sinônimos, são sinônimos dentro de uma tabela de dispersão. E aí o problema é como evitar que isso aconteça, né? O que eu vou fazer, né? Depois que eu registrei Lowell lá na minha tabela, vem um novo registro para guardar informações associadas ao Locke ou ao Oliver. Como lidar com isso? A gente vai ver dentro desse tópico técnicas para trabalhar dessa maneira. Não é simples, tem que ter, né, uma estratégia para resolver esse tipo de problema. E a gente também vai ver que não vamos eliminar completamente esse problema, nós vamos gerenciá-lo de tal maneira que a tabela se torne eficiente, ou seja, tenha o custo computacional ali pertinho daquele custo desejado, Ozão de 1, se eu tiver uma
né, incidência de colisões desse problema aqui baixa, ok? Então vamos parar esse vídeo por aqui, agora que a gente conseguiu dar um panorama mais geral, introdutório do que significa, o que é uma tabela hash, o que é uma função de hashing e começando a entender como construir essa estrutura de dados para, no próximo vídeo, adentrar nos pormenores da implementação de uma tabela hash, começando justamente com o assunto crítico aí que a gente acabou de tocar, que é a questão da colisão em funções de hash. É isso aí. Até o próximo vídeo, então.